Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira de uma série de entrevistas que iremos realizar com profissionais das diversas áreas envolvidas no tratamento do câncer. Eu sou a Luciane, médica radio-oncologista, e hoje vamos falar sobre um tema que desperta muito interesse e curiosidade: a SBRT, a radioterapia corporal estereotáxica. Para isso, eu convidei meu colega, Dr. Matheus, que tem bastante experiência nessa técnica e vai nos ajudar a entender melhor como ela funciona e para quem ela é indicada. Dr. Matheus Costa Lima, ele é médico graduado pela Universidade Estadual de Montes Claros, com graduação sanduíche em University of Western Australia, a residência em radioterapia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, com Fellow em Observership em radioterapia na McGill University, no Canadá. Matheus é membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia, membro efetivo do Corpo Clínico e sócio proprietário da Clínica Radialis. O Matheus agrega o nosso Corpo Clínico desde março de 2020, quando tivemos a honra e a satisfação de recebê-lo de volta em Montes Claros, para compor conosco o time de especialistas em radioterapia. Ele tem uma vasta experiência vinda da sua formação em grandes centros aí no mundo, acerca da técnica de radioterapia estereotáxica. E hoje ele está aqui para dividir conosco aspectos importantes sobre a técnica de SBRT, como ela funciona e para quem ela é indicada. Então, Matheus, para começar, eu queria te desejar boas-vindas aqui ao nosso primeiro episódio da Entrevista Radialis Entrevista e dizer que é uma honra para mim ter você aqui conosco nesse primeiro episódio. E para começar, vamos direto ao ponto. Matheus, o que é SBRT e como ela se diferencia da radioterapia convencional? Em que SBRT é diferente da radioterapia convencional? Boa tarde, doutora Luciane. A honra é minha de participar aqui. É um prazer poder falar com você e para todos, para a gente poder conversar um pouco sobre essa técnica. Então, a SBRT é uma técnica de radioterapia que, ao contrário da radioterapia convencional, ela objetiva entregar uma dose mais alta de radiação num volume geralmente menor. Então, isso quer dizer que ela é uma radioterapia, para falar de um termo mais fácil, é uma radioterapia mais concentrada. Então, para isso, ela exige muita tecnologia para a gente conseguir concentrar a dose de radiação em um alvo preciso dentro do corpo, sem precisar abrir, né? Ou seja, a gente usa de ferramentas de imagem e manejo de movimento para a gente conseguir acertar um alvo dentro do corpo com radiação de forma precisa e poupando os órgãos sadios em volta. Você quer dizer, então, que a SBRT é uma técnica não invasiva, não agressiva. Você não tem que acessar nenhuma parte interna do paciente, não tem que abrir o paciente em nenhum momento. Sim, a gente não considera ela como uma técnica invasiva porque não envolve corte nem abertura, né? A radiação vai ser entregue de forma externa, ela vai atravessar o tecido e chegar ao local desejado. E a gente vai falar mais para frente sobre potenciais efeitos que isso pode causar. Matheus, explica para o pessoal, esse termo geralmente ele carrega um peso, né? Quando a gente fala assim, a radioterapia estereotáxica. Explica aí para o pessoal o que significa na prática isso para o paciente. O que é a técnica estereotáxica? Essa palavra estereotáxica veio de uma técnica iniciada na neurocirurgia que conseguia localizar alvos com precisão dentro do cérebro, sem necessariamente precisar abrir o cérebro. Isso foi trazido para a técnica de radioterapia corpórea estereotáxica, que é a SBRT. Isso quer dizer, na prática, que a gente usa várias ferramentas de imagem para planejar, localizar e, na hora de tratar, também garantir que a gente está acertando o lugar exato. Então, a estereotaxia está ligada à localização espacial do alvo dentro do paciente, de forma precisa. Sim, eu sou da época, né, que a gente fazia radioterapia com imagens de raio-x, né, a nossa residência, né, eu fiz residência ali no final da década de 90, início dos anos 2000, então a gente começou a compreendendo a anatomia através de raio-x.
Como é que você vê esse avanço, né, da radioterapia 2D, usando referências anatômicas, muitas vezes apenas ossos e anatomia do exame físico dos pacientes? O quanto isso significa de ganho em termos de segurança para o paciente? Nós estamos hoje aqui falando de um tratamento extremamente preciso, direcionado apenas a um alvo com uma incrível precisão. Como você enxerga, né, você que vem de uma nova geração, que não teve os mesmos conceitos da radioterapia 2D, porém, ela não faz mais parte. Qual é o salto? Por que isso é muito melhor? Então, a radioterapia, na verdade, ela sofreu uma revolução atrelada principalmente ao desenvolvimento dos métodos de imagem e o desenvolvimento da computação avançada, né, da capacidade de cálculo computacional. Então, principalmente com o desenvolvimento da tomografia computadorizada e essa popularização desse método e também, subsequentemente, outros como ressonância, PET, permitiram que nós pudéssemos ver dentro do organismo de forma tridimensional, de forma 3D, e dessa forma definir um volume de tratamento baseado em um espaço 3D mesmo, que utiliza esses exames, ao invés de basear apenas em um espaço 2D, pela radiografia ou pelo exame físico. Então, isso permite uma ordem de magnitude de precisão muito maior, de forma que a gente consegue preservar órgãos saudáveis muito melhor com o uso dessa tecnologia de imagem, principalmente. Sim, você falou do avanço das imagens. Hoje a gente sabe que assim, a gente utiliza essas imagens para trazer informações para um software de computador que vai nos falar exatamente o que é tumor, o que é órgão sadio, onde deve ser feita a dose mais alta, o que deve ser planejado. Na prática, como é que é feita esse uso de imagem? Como é que vocês fazem? Como é que a gente faz para usar essa imagem a nosso favor? Certo. Então, quando o paciente tem uma proposta de fazer um tratamento, no caso aqui, vou especificar sobre a SBRT, né? Primeira coisa que nós fazemos é adquirir imagens de planejamento. Então, normalmente, na maioria das vezes, uma tomografia computadorizada, que vai ser realizada na posição de tratamento, com acessórios específicos, para imobilizar da melhor forma possível o paciente, a depender do local que vai ser tratado. Se o local envolver movimentação intrínseca, por exemplo, um pulmão que a pessoa está respirando e o pulmão está movimentando, nós temos que utilizar ferramentas também para manejar o movimento respiratório que a gente fala. Então, seja um compressor abdominal ou fazer uma tomografia que leve em consideração o ciclo respiratório. Então, nós temos que levar em consideração essa movimentação. Essa tomografia é importada para o nosso sistema. E uma equipe multidisciplinar vai trabalhar nesse planejamento. Então, envolve dosimetristas, envolve médicos que vão definir os alvos de tratamento e os órgãos a serem protegidos, envolve uma equipe de física médica que vai, utilizando das ferramentas computacionais, calcular a dose que o médico pediu, e esse planejamento vai ser todo simulado no computador, calculado. E é por isso que leva um tempo, né? Assim, a gente costuma pedir um prazo que às vezes causa ansiedade na equipe e para o paciente, às vezes para a família, justamente para que a gente consiga obter esse resultado que você está colocando aí, essa sequência de procedimentos que são importantes para a segurança. Eu diria que na radioterapia como um todo, a fase do planejamento é provavelmente a fase mais importante. Sim. Às vezes os pacientes têm dificuldade realmente de compreender isso pela própria ansiedade, de querer começar o tratamento logo. Mas essa fase é onde realmente tudo que vai ser feito é definido naquele momento. Eu costumo até pensar um pouco, fazendo uma analogia a uma obra, né? É como se a gente estivesse fazendo o projeto da obra, que é a parte mais importante da obra como um todo. Exato. Então, essa etapa de planejamento é a etapa que vai preceder tudo que vai acontecer daqui para frente com o paciente. Então, de forma que quando o médico aprova o plano de cálculo de dose do paciente, né, que envolve tudo que a máquina vai realizar de entrega de dose no momento do tratamento, esse plano vai ser enviado para o acelerador linear, que é o aparelho que faz o tratamento, e o que a gente precisa fazer ao longo do tratamento é garantir que o paciente vai estar na posição correta. Sim. E imobilizado da melhor forma possível e com a localização correta para que o plano que já foi aprovado seja efetuado da maneira que foi planejada. Sim, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o que é a estereotáxica, né, a técnica estereotáxica, como que a gente consegue obter esses recursos da estereotaxia,
Me fala um pouco como que é feita a reprodutibilidade. Quais ferramentas você tem para garantir que aquilo que você planejou vai acontecer durante a entrega da dose com o paciente ali na mesa? É uma série de fatores que envolve muito treinamento da equipe toda que vai estar posicionando o paciente, que vai estar efetuando o tratamento, Sim. os técnicos. É muito importante utilizar acessórios de qualidade e acessórios adequados para cada local. Então, a gente usa muito um colchão moldável, né? Muitas vezes a gente vai fazer esse colchão que ele se molda no formato do corpo do paciente para que ele seja posicionado exatamente da mesma forma todas as vezes. Uhum. A gente pode usar também, como eu falei, um compressor abdominal para limitar o movimento respiratório. Sim. E, mais importante de tudo, provavelmente, seria o que a gente chama de GRT, que é a radioterapia guiada por imagem. Então, na hora que a gente posiciona o paciente, a gente faz uma imagem na hora do tratamento, Sim. no próprio aparelho, uma imagem que é equivalente a uma tomografia. Certo. E a gente compara essa tomografia com a tomografia prévia e, se precisar de qualquer ajuste no posicionamento, a gente utiliza a movimentação da mesa, no caso, preferencialmente uma mesa robótica que tenha 6 graus. Te perguntar, o que é mesa robótica? Por que ter uma mesa robótica num serviço que faz alta tecnologia em radioterapia é importante? Certo. Então, a mesa convencional de radioterapia, ela tem uma boa precisão, mas ela tem uma liberdade de movimento, que nós falamos, de 3 graus. Isso quer dizer que ela consegue movimentar o paciente nos sentidos ortogonais. Certo. A mesa convencional, ela também tem uma limitação de movimento mínimo. Então, ela geralmente, o mínimo que ela movimenta é próximo a 1 a 2 milímetros. Certo. A mesa robótica, além dela ter 6 graus de movimentação, então além dos 3 graus ortogonais, ela faz 3 graus de rotação e ela consegue fazer movimentos submilimétricos. Então ela consegue ajustar esse posicionamento do paciente de forma muito mais precisa do que a mesa convencional, garantindo maior segurança e precisão no tratamento. Então você está me dizendo que se você precisar de tratar um alvo, um tumor, com 1 milímetro de margem, aquela estrutura que está a 1 milímetro ao lado desse alvo, ele será protegido da radiação? Sim, com essa tecnologia de verificação por imagem e a mesa robótica, nós conseguimos ter essa precisão de posicionamento abaixo de 1 milímetro de distância. Matheus, explica para nós, por favor, por que SBRT? Qual paciente merece SBRT? Para quem essa técnica é indicada? A SBRT, ela utiliza doses bem mais altas de radioterapia por fração do que a radioterapia convencional. E geralmente é feita em poucas frações. Isso é um pouco difícil de explicar para o público, mas a radioterapia, o efeito da radioterapia depende muito do que a gente chama de fracionamento. Então, quando nós temos uma dose menor de radioterapia por dia com mais frações, o efeito dela não é o mesmo do que fazer uma dose bem mais alta em poucas frações. Isso é devido principalmente à capacidade do nosso organismo de recuperar do dano causado pela radiação. Então, o fracionamento ele permite que uma parte do dano causado pela radiação seja recuperado de um dia para o outro. Então, quando a gente faz a SBRT, a gente considera que essa é uma dose ablativa que nós falamos. Você quer eliminar aquele alvo que você está irradiando, você quer destruir aquelas células. Os danos causados por essa dose elevada são tão altos que o tumor virtualmente não tem condição de reparar esses danos. Então, respondendo sua pergunta, a gente usa a SBRT principalmente quando nós queremos esse intuito ablativo, quando a gente quer eliminar aquele alvo. Isso quer dizer que ela tem alguns pré-requisitos. Precisa ter um alvo bem definido. Não pode ser, por exemplo, uma lesão infiltrativa que é mal definida nos exames de imagem. Certo. Ele não pode ter um volume muito grande, principalmente dependendo da situação, que vai ser considerado caso a caso. E a gente está tendo uma indicação crescente para vários tipos de tumor. Como, por exemplo? A gente tem alguns mais consolidados já, como, por exemplo, os tumores de pulmão iniciais, principalmente os pacientes que não são considerados operáveis. Uma palavrinha sobre o câncer de pulmão inicial. Em que situação você vai optar por indicar SBRT para câncer de pulmão e não uma cirurgia convencional? A SBRT ela tem trabalhos de boa qualidade mostrando muita eficácia e controle da doença nos tumores de pulmão iniciais, geralmente de estádio 1 e 2.
nos pacientes que não são candidatos à cirurgia. Então, pacientes que têm alguma contraindicação cirúrgica por alguma outra comorbidade, ou pacientes que recusem a cirurgia por qualquer motivo. Então, a radioterapia, a SBRT é nesse cenário uma alternativa de muito boa qualidade à cirurgia. A gente pode dizer que ela é quase comparável em termos de controle local ao tratamento cirúrgico? É quase comparável. Pelas taxas de controle que a gente tem dos estudos de SBRT, ela é quase comparável à cirurgia. Mas, de forma padrão, a gente tem que dizer que a cirurgia ainda é o tratamento padrão para esses tumores, a não ser os pacientes que não são considerados operáveis. Além do câncer de pulmão, que, né, é um sítio primário ali que você está usando SBRT, hoje nós temos um cenário e que mostra um benefício muito consolidado, muito consistente do uso da SBRT em doença metastática. Aquele paciente que tratou o seu tumor primário e que, na evolução, infelizmente, evoluiu com metástases. Qual paciente, quais metástases, como é que é usado a SBRT para paciente metastático? Nós temos bons trabalhos recentes mostrando que em pacientes com o que a gente chama de oligometástases, o que significa? O que significa oligometástase? Significa que são poucas metástases. Geralmente, a maioria dos trabalhos colocando de 3 a 5 metástases. Esses pacientes, quando tratados com o tratamento local, que nesse caso pode ser a SBRT, ablativo, eles potencialmente têm até um ganho de sobrevida. O que a gente quer dizer é que isso pode até aumentar a sobrevida do paciente com o tratamento localizado das metástases. Não só eliminar aquele foco, né? Mas impactar no controle global da doença dele. Exato. Então, tratando aqueles focos, aparentemente a gente consegue controlar o avanço da doença por um tempo maior. Isso pode prolongar a vida do paciente com uma qualidade de vida melhor. A gente pode dizer, então, que a SBRT trouxe uma nova esperança para o paciente oncológico metastático, aquele paciente que antes era visto como um paciente incurável, hoje ele pode ser visto de um outro ponto de vista, pensando em cura? Potencialmente sim, apesar de que normalmente nós na oncologia, você sabe bem, nós não costumamos nos apegar muito a esse termo, porque o câncer ele sempre pode voltar mais para frente e a gente não tem como ter certeza do paciente que vai estar curado. Mas a evidência que mostra que isso aumenta a sobrevida global sugere para a gente que pelo menos uma parte desses pacientes pode ser que fiquem livres da doença com SBRT. Mateus, o paciente que está em quimioterapia, né? Nós estamos falando de uma técnica de tratamento que vem como uma expectativa elevada de controlar uma doença metastática. Muitos desses pacientes estão em tratamento sistêmico, estão tomando quimioterapia, imunoterapia, né? Ou outras drogas-alvo, enfim. A SBRT eu poderia dizer que ela atrapalha a quimioterapia? Como é que é feita essa interação com tratamentos sistêmicos na prática? Não atrapalha o tratamento. Uma das vantagens da SBRT é que ela é feita em poucas frações. Então, quando esses pacientes necessitam de SBRT, geralmente nós conseguimos conciliar os dois tratamentos, colocando a SBRT às vezes no intervalo dos ciclos de quimioterapia, evitando de fazer os dois tratamentos de forma concomitante para não potencializar os efeitos tóxicos, né, dos dois tratamentos. Sim. Mas por ser um tratamento que vai acabar rapidamente, na maioria das vezes nós conseguimos encaixar ele entre os ciclos de tratamento sistêmico, sem atrapalhar muito o tratamento sistêmico. Ou seja, é feito um breve intervalo na quimioterapia durante ali as poucas aplicações de SBRT. Exato. Durante esse tempo em que o paciente está na mesa recebendo o tratamento de SBRT, aí, como você falou, de 3 a 5 sessões mais frequentemente, o que ele vai sentir? Ele passa mal, ele sente dor, ele vai ter queda de cabelo, ele vai ter vômitos? Qual que é o perfil de efeitos colaterais? Como é que o paciente fica durante esse tratamento? A SBRT, ela, na grande maioria das vezes, na hora do tratamento, ela é assintomática. Então, o paciente só vai precisar ficar um pouco imóvel durante o tratamento por alguns minutos, cerca de 20 a 40 minutos por sessão. E não vai sentir nada, exceto talvez algum sintoma leve, dependendo do local, tipo uma náusea leve ou um mal-estar leve. Os efeitos podem acontecer, efeitos adversos da radioterapia, da SBRT, um pouco mais para frente, né, alguns dias, as semanas após o tratamento, mas pelo caráter concentrado e localizado dessa técnica, em geral, ela tem muito poucos efeitos colaterais.
Então, ela costuma ter bem menos efeitos colaterais do que a radioterapia convencional, principalmente pelo volume limitado e pela concentração da dose que é realizada no planejamento. Esse paciente que fez SBRT acabou de fazer uma sessão hoje, ele precisa de internação, ele tem alguma orientação especial, o regime é todo ambulatorial? Como é que é feito isso? O tratamento é completamente ambulatorial, geralmente pode ser feito, dependendo do tratamento, em dias consecutivos ou às vezes dias alternados. Geralmente é com intervalo de no máximo 2 dias entre as frações, e costuma ser finalizado dentro de 1 a 2 semanas. Não necessita de internação, é todo ambulatorial. Matheus, você que é um cara assim muito preocupado com protocolos de segurança, né? Desde que você chegou aqui no nosso meio, a clínica fez uma revisão trazida por você de todos os protocolos, tentando buscar semelhanças entre os grandes centros do mundo na prática de radioterapia estereotáxica, não só corpórea, mas craniana também. O que você enxerga de especial na técnica de SBRT? Quais os cuidados que um serviço de radioterapia, dos quais não se pode abrir mão? E também acrescento essa segunda pergunta: SBRT e radioterapia, ela pode ser feita em qualquer lugar que tenha um acelerador linear? Como é que você vê isso? Qual a sua principal preocupação com a técnica de SBRT? Então, fora a questão da equipe médica, que tem que estar bem atualizada com as indicações que estão evoluindo a todo momento. Recentemente, por exemplo, saindo trabalhos de SBRT em câncer de rim não operável, trabalhos novos para câncer de próstata. Então, isso é uma literatura que está evoluindo, então a equipe médica tem que estar, né, atualizada e saber das indicações e como fazer o planejamento. Existe um trabalho que às vezes fica nos bastidores, mas que é fundamental, que é da equipe da física médica. Então, os físicos, eles são os responsáveis por garantir que todo o equipamento que vai realizar o tratamento esteja calibrado, esteja com a precisão conferida e checada. Feitos testes. Diversos testes. Como é que é esse processo de segurança que as pessoas não veem? Assim, se você imaginar que um aparelho de algumas toneladas precisa entregar uma dose com uma precisão de abaixo de 1 milímetro, você consegue entender por que essa calibragem tem que ser feita com a frequência alta e de forma muito rigorosa. Então, eles fazem diversos testes para simular se o aparelho está entregando exatamente a dose que foi mandada no plano, para que a gente consiga realmente acreditar que o que está sendo entregue no aparelho é o que foi planejado no computador. Então, essa tradução do mundo virtual simulado para o mundo real exige um controle de qualidade muito rigoroso e bastante complexo. Então, sem isso, eu diria que não é possível fazer com segurança essa técnica. Você é também o coordenador hoje do nosso tumor board, né? Você chegou e colocou ele para funcionar realmente com uma metodologia fixa. Como você enxerga hoje a importância da multidisciplinaridade, de uma equipe multidisciplinar para, por exemplo, indicar uma técnica de alta tecnologia como SBRT? Eu acredito, tenho convicção que isso é fundamental, porque a SBRT ela faz parte de um universo maior que é a oncologia como um todo. Então, o paciente oncológico ele nunca pode estar sendo a conduta completamente definida apenas por um profissional, porque cada profissional vai contribuir com uma visão diferente. Então, os tumor boards são uma evidência disso, né? Às vezes, por exemplo, os colegas da oncologia clínica levam um caso para discutir de um paciente que tem uma progressão e já não tem mais linhas efetivas de quimioterapia para realizar, e nós podemos ajudar com o controle local, fazendo a SBRT, ou de repente, se o paciente tem uma indicação de um medicamento muito eficaz, nós podemos segurar a indicação da SBRT e deixar ele usar a medicação e aguardar, se necessário, para o futuro utilizar essa técnica, bem como a equipe da cirurgia. Às vezes existem indicações para os dois tratamentos de forma mútua, né? Então pode às vezes ser um ou outro, e a gente tem que definir qual paciente que é melhor para ir para a cirurgia ou para a SBRT, bem como da radiologia intervencionista e assim por diante. Então é imprescindível que tenha esse intercâmbio aí. Matheus, para finalizar essa conversa que eu achei incrível e muito esclarecedora,
A gente sabe que a oncologia ela caminhou a passos muito largos. Nos últimos anos, várias tecnologias fizeram a diferença, não só na radioterapia, mas também na patologia, na oncologia clínica, métodos e técnicas cirúrgicas vieram trazendo mais qualidade, desintensificando efeitos colaterais dos tratamentos como um todo. E isso chegou até nós aqui, até o norte de Minas, até Montes Claros. E a gente tem conseguido praticar essa medicina aqui, com todas as dificuldades que nós temos aqui do nosso meio. E você é um profissional que esteve nos grandes centros, né? Recebeu inclusive convites para trabalhar em outros hospitais, teve uma formação internacional, desde a sua formação mais básica. Eu queria que você colocasse aqui agora um tema um pouco fora da radioterapia em si. Eu queria a sua opinião e a sua saber como você enxerga voltar para casa, como que você enxerga trazer tudo isso que você conseguiu acumular de experiência em radioterapia, cancerologia, medicina como um todo, para Montes Claros e voltar para casa. O que significa para você essa escolha que você fez na vida? É a pergunta mais difícil que você fez até agora. Sim. Mas realmente é uma sensação indescritível, muito bom poder contribuir com o povo e com a terra que eu nasci e cresci. E cada paciente que a gente consegue ajudar, né? Isso vem na mente. Então, independente de formação técnica ou não, a medicina, querendo ou não, ela volta para o ser humano, né? Então, o mais importante é o paciente. E poder ajudar as pessoas aqui do nosso convívio é o mais importante. Então, sou muito grato por isso. Pessoal, então já deu para perceber aí como é que vai ser esse trabalho que nós estamos enfrentando daqui para frente, que é trazer conhecimento e simplificar e descomplicar o universo da oncologia. Eu te agradeço, doutor Matheus. Eu que agradeço. Imensa oportunidade de esclarecer um pouco sobre a SBRT aqui para as pessoas que nos acompanham. É um prazer e uma honra para mim. Muito obrigada. Vamos para os próximos episódios, então. Eu que agradeço. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio, a nossa primeira entrevista. Fiquei muito empolgada e agradecida. Acho que a gente mandou bem. Aguardem os nossos próximos episódios, porque vem muita coisa boa pela frente aí.